sentimento de saudade. Eu queria começar, eu quase nunca faço isso, eu queria começar com uma pergunta. Quase nunca. Ansiedade é pecado? Não. Ansiedade não é pecado. Ó, meu irmão gêmeo é aquele que está em pé no som ali, ó. Olha aí, ó. Diz aí. É a cara. Olha aí. Não dá nem pra... Olha aí. Gêmeo. Ansiedade é pecado? Já tem aqui. O Walter falou que não. Ele foi bem enfático. Não. Alguém acha que é? Walter, você foi tão assertivo que o pessoal ficou... Amedrontou, né? Estou vivendo. Está vivendo. Estou vivendo. Uns 15 dias para cá, ansiedade. Está vivendo uns 15 dias para cá, muita ansiedade. Eu tenho certeza que em cima da minha cabeça tem uma nuvem de anjos. E acima uma mão poderosa dizendo: viva esse momento. Poxa. Pensei que você falou uma nuvem escura. Não, é uma nuvem de anjos. Boa. Não sei qual é a sua opinião. Mas a ansiedade é boa? Não. É bom a ansiedade? Sensacional. Mais ou menos, a Mariana falou, hein? Olha aí. Eu espero. Ó, quem ouviu, o que ela disse, que para salvar a vida é bom, que libera adrenalina e tudo mais e tal, mas para o corpo pode fazer mal. Ansiedade não é pecado, mas pode levar ao pecado. Existe ansiedade boa? Sim. Quem? Cadê? Eu vou ouvir a voz da minha mulher, tá ali. Está escondida atrás do meu. Ela falou que, por exemplo, a expectativa de uma viagem, a gente fica ansioso, né? Daniel, na véspera da tua viagem, vocês estavam um pouquinho, não estavam ansiosos? Bastante, não era um pouquinho, não, era bastante. Mas uma ansiedade boa, né? Porque, poxa, você vai viajar, fazer uma viagem super gostosa, diferente, tudo mais. Eu lembro quando eu era pequeno, na véspera do meu aniversário, então de Natal, nossa, eu ficava, porque, tipo, eu pedia alguma coisa e eu ficava na ansiedade, será que eu vou ganhar, não vou ganhar? E quando eu tinha certeza que eu ia ganhar, a ansiedade parece que era maior ainda, eu não via a hora de receber o meu brinquedo e tudo mais. É uma ansiedade boa, eu acho. Mas tem ansiedade ruim. Tem ansiedade ruim. De repente, a empresa onde você trabalha começa a demitir. Primeiro começam os rumores, aí daqui a pouco é chamado alguém de um outro setor, alguém do outro, e aí daqui a pouco chamam um do seu setor, e aí começa. Essa ansiedade eu acho que ninguém pode dizer que é uma ansiedade boa. Mas vamos guardar essa coisa da ansiedade e a gente vai voltar já nela. Vamos abrir nossa Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 8, verso 31, e vamos ler o 32 também. 8, 31 e 32. Inclusive a gente cantou em um dos hinos, a gente cantou isso aqui, o conteúdo desse verso. João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vamos aqui a sequência. Se vocês permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E, isto é, se vocês permanecerem na minha palavra, além de ser meus discípulos, vocês conhecerão a verdade. É uma sequência. Permanecer na minha palavra, conhecer a verdade, e a verdade vai fazer o quê? Libertar.
vai libertar. Então a gente conhece a Deus, a gente permanece na sua palavra, melhor dizendo, trocando, a gente permanece na palavra, a gente conhece a verdade, isto é, a palavra de Deus traz a verdade, nos mostra a verdade, e a verdade faz o que com a gente? Nos liberta. Tá. Lá no verso 36 do mesmo capítulo, ele reforça isso. Ele fala assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas ele falava que quem ia libertar era a verdade. A verdade vinha da sua palavra. Então, a palavra, a verdade, Jesus. São três coisas que estão juntas, mescladas, com o objetivo de nos libertar. Tá. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Nos libertar do quê? Do quê? Do pecado. Alguém mais falou alguma coisa por aqui? Da ansiedade. A pessoa falou da ansiedade. Da ansiedade. Nos libertar do pecado. Se a gente pega ainda no 8, volta 2 versos. A gente foi para o 36, volta para o 34. Olha o que está escrito lá. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado, ele é o quê? Escravo do pecado. Escravidão, eu posso até dizer que é um oposto de liberdade. Sim. Posso ou não posso dizer? Então, o pecado, ele tira a liberdade da pessoa. Ele torna a pessoa o quê? Escrava. Que hora que ele vai chegar na ansiedade? Tipo, pra onde vai isso? Está todo mundo ansioso para saber. Agora vamos lá. Ele nos liberta do pecado, mas o pecado ele nos escraviza como? Ângelo, o que você acha? Como é que o pecado pode me escravizar? De que forma? Pronto. Uma forma foi que o Ângelo falou. Eu tenho um pecado que ele chamou até de acariciado, né? Que é uma expressão relativamente familiar. Isto é, eu tenho um pecado que eu gosto e ele é uma coisa tão que automática, assim, eu faço com tanta frequência que acaba que eu fico meio que dependente. Eu não consigo me libertar daquilo e eu fico fazendo aquilo de forma repetida e faço. Fica com o papai. Que mais? De outra forma que o pecado me escraviza? Que outra forma o pecado me escraviza? Babi? Ele fecha a nossa mente para receber coisas novas. Ele fecha a nossa mente. Outros conhecimentos ou outras realidades. Interessante, porque a gente estava vendo que a verdade nos liberta, não é isso? Então, o pecado ele pode de repente impedir que a gente perceba a verdade. Sim. Né? Ele nos escraviza justamente porque ele nos impede de percebermos a verdade. Então, se a verdade nos liberta e ele impede, a gente fica escravizado, a gente fica preso. Boa. Outra coisa também é quando você não faz nada para buscar alguma coisa, uma fuga para sair disso. Outra coisa é isso. Quando Entendi, você não. faz nada, você Me ajuda aí. fica quieto e fica no vício do pecado. Ah, tá. Então assim, Não você luta fica preso contra. porque você não tenta nada para se libertar daquele pecado, você fica... Vir à igreja, orar, Certo. orar, ler, enfim, praticar. Certo. Pronto, então o praticar, o fazer alguma coisa, ele me ajuda a me libertar. E o pecado ele pode me bloquear, me congelar naquela situação. Que vai tirar o seu ele me convence que eu não mereço a verdade. Ele Me convence que eu não mereço a verdade. Opa, e é pesado, porque o pecado, ele quer dizer que ele pode até me afastar da verdade, falando assim, você não
não é digno disso aí. É isso? A culpa, então assim, eu faço, eu peco, e aí eu ouço uma vozinha, meu, você não tem jeito, velho. É isso? Não tem jeito. Exatamente. Essa tal da verdade, esse negócio de religião, esse negócio de Cristo, de Deus, isso não é pra ti, olha quem você é. Cris, às vezes a pessoa tá tão afundada naquele pecado, em vários pecados, que ela nem acha que ela tá fazendo uma coisa errada. Ela já tá tão acostumada que ela acha normal e ela normaliza aquilo. Então ela passa a nem ouvir mais essa vozinha que diz que ela tá errando, tá E pecando. tem a ver com aquilo que você falou, né? Que ela cega pra verdade. Justamente. Né? Então, Ela começa a pra achar que ela tá aquilo tudo nem é ótimo, nada tá de- tudo de bem, não ruim, precisa não é nada mudar. de mal. Alguém falou que é isso. Vai. Vamos avançar? Mais do A que eu. partir do momento que você conhece a verdade vai te libertar. Tá. Essa libertação pode te deixar com o direito de você fazer o que você quer. Então, essa liberdade, eu conheço a verdade me liberta, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Mas aí, conhecendo a verdade, você vai saber o que você tem que fazer. Mas aí o que eu tenho que fazer não é o que eu quero. Como é que é? Lu? Vai. Mas aí se me liberta para eu fazer o que eu quiser, aí eu sei a verdade, eu sei que eu tenho que fazer, não é o que eu quero fazer, eu tenho que. Aí que entra Cristo, É né? interessante, porque aí eu tô lembrando uma coisa que o Ângelo falou. Que assim, essa... Eu vou dar um exemplo prático que me veio à mente aqui. Quando eu estava na faculdade, eu era um jovenzinho com cabelo ainda, não muito, mas ainda restavam alguns sobreviventes. Não, nem isso, mas assim. Aí, eu lembro de um aniversário que eu estava fazendo, eu devia ter meus 20 anos, aí era dia do meu aniversário. E aí estava tendo uma festa da faculdade. E um amigo meu falou, cara, hoje é teu aniversário, vamos sair e tal. Aí a gente se encontrou na festa da faculdade e ele levou um amigo dele. E assim, nós três a gente fazia escalada na época, né? Então a gente convivia bastante e tal. E aí, esse amigo não era da mesma religião e tudo mais. Aí ele pegou e falou assim, cara, hoje é teu aniversário, vamos beber? Eu falei, eu não bebo. Cara, mas não é possível, hoje é teu aniversário, cara. Vamos beber, tem que fazer alguma coisa. Não, não bebo. Não, vamos fumar. Eu fumo. E tu começou a ficar desesperado. Como é que eu ia comemorar o meu aniversário sem fazer nada dessas coisas? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é mais livre? Eu ou Quem ele? pode escolher? Quem tinha mais liberdade? Não era eu, não. Sim. Porque para ele só existia uma alternativa de aniversário. Para mim, existiam várias. Eu não fazia porque eu não queria, como a Lu falou. Eu não fazia porque eu não queria. Agora, para ele, não. Só tinha uma alternativa. Você tinha que se chapar no dia do seu aniversário. Você tem que chegar em casa carregado. Isso era aniversário. Qualquer outra coisa diferente disso não é aniversário. Será que a gente não corre o risco de se contaminar? Eu fui para um extremo, mas será que a gente não corre o risco de se contaminar com coisas parecidas, não? Por exemplo, sucesso. Sucesso profissional. Será que existe na sociedade existe um modelo de sucesso profissional onde a sociedade diz que você só tem sucesso profissional se você chegar naquele ponto, e talvez Deus te diga alguma coisa diferente, e Ele te dá a escolha, olha, você pode não chegar àquele ponto porque você não quer. Você pode, por exemplo, valorizar a tua família, passar mais tempo com a tua família e escolher não chegar a CEO ou, sei lá, superintendente ou sei lá o que numa empresa, porque você teve essa escolha. Quem está escravo da sociedade, que tem que chegar àquele ponto, ele luta tanto para chegar àquele ponto, sacrifica a família, ainda corre o risco de não chegar naquele ponto e ainda se frustrar e ficar doente por causa disso. E alguns morrem literalmente tentando, porque sacrificam até a saúde nessa história. Quem é mais livre? Quem é mais livre?
Mateus 6:25. Antes da gente ler, eu vou começar a perguntar: e será que a ansiedade é um tipo de escravidão? A ansiedade é aquela ruim. Será que a ansiedade, eu vou repetir, ela é um tipo de escravidão? É. Walter Humberto foi tão enfático quanto você na resposta dele. Vamos lá. Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? É interessante que se a gente for naquela época, para a comunidade, principalmente para quem Jesus pregava, você tem que entender para quem Jesus estava falando, tá? Jesus não estava falando para nós aqui. O que comer, eu tenho quase certeza absoluta que não é problema para ninguém aqui. Ter o que comer, melhor dizendo. O que comer é ter o que comer. Né, gravidinho? Né? Não é ter o que comer. Qualquer um aqui desse lugar pode chegar no pior momento financeiro, mas basta ele chegar para qualquer um grupo aqui e falar: cara, eu não tenho dinheiro para comer amanhã. Está resolvido o problema dele, eu te garanto que amanhã vai ter uma feira na casa dessa pessoa. Eu te garanto, certeza. E não é por minha causa, é porque eu conheço essa comunidade aqui. Então, ter o que comer não era o problema. Naquela época era. Eles já fizeram análise dos ossos daquela época. Quase todo mundo naquela época tinha problemas carenciais, deficiência de algum tipo de vitamina, de algum tipo de mineral. Quase todo mundo. Então a alimentação lá não era tão fácil como hoje. Hoje, o quanto é comum a obesidade e o sobrepeso, naquela época era comum o quê? A falta, a subnutrição e a desnutrição. Então, se você hoje pega na sociedade, mais de 50% da sociedade brasileira está com sobrepeso ou obesa. Naquela época, mais da metade da população, talvez uns 70%, passava fome. E para essa comunidade, sabe o que Jesus falou? Ele falou: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa comida. Se Jesus estivesse aqui, nesse lugar aqui, o que ele ia falar para a gente não ficar ansioso? Ele não ia falar comida. O que nos deixa ansiosos? Naquela época as pessoas ficavam ansiosas, preocupadas com se iam ter o que comer e o que eles comeriam. Aí a minha pergunta é, hoje, se Jesus estivesse aqui, ele ia falar assim: não fiquem ansiosos pelo quê? Hã? Pelo tempo. Para ganhar dinheiro. Pelas contas. Pelas contas. Que mais? Sucesso profissional. Pelo sucesso profissional. Luma, se Jesus estivesse aqui, ele ia virar para você e falar assim: Luma, não fique ansiosa pelo quê? Pela proteção. Por passar no ITA. É isso que ele falaria. Olha aí, Walter, se ele te perguntasse hoje, não fique ansioso pelo quê? Pelo que ele ia falar? Eu quero proteção, eu quero sair do perigo. Pronto, ele fala assim: não se preocupa com o perigo. Você, Renato? Tudo que falaram. O Renato é o pior que você tá? Tudo que falaram. Tá ansioso ele, hein? Daniel. Internação no SUS. Não, você não está internado no sul. Estou falando para você. O que ele te falaria, Daniel? Não fique preocupado com... Não se preocupe com as metas, vai dar certo. Com as metas. Boa. Amanda, você. Se escondendo aí. Sobre o que ele não é para se preocupar? Relacionamento. Relacionamento? Ele não vai falar casamento, não. Fala, confessa. Aqui é família. Esconde não. Acertei, não acertei? Não acertei? Acertei, não acertei, Amanda? Acertei, né? Vai, Vilma. Com o futuro da sua família. Não se preocupe se seu filho não come. Ah, aí, ó. Não se preocupe com o seu filho não come.
Eu te digo uma coisa, eu estou aqui. Eu sobrevivi, então ele vai sobreviver. Amém. Pergunta depois pra tia, que veio ali, no drama que ela passou. E aí, por que ele estava falando isso? Porque ele ia completar a mesma frase. Agora, o complemento da frase é ser o mesmo. Ele ia falar tudo isso para cada um de nós, não se preocupa com passar no ITA, com a proteção, com tudo que os outros falaram, com o casamento. Ele ia falar tudo isso com as metas, ia falar com internação no SUS. Eu tenho que me preocupar com isso. Olha, se a ansiedade é pecado, tá? Você está deixando a gente pecar. Tá todo mundo ansioso, mas onde você vai chegar? Resolve logo isso. Valeu uma coisa demais? Faz 5 anos que toda vez que eu venho aqui na frente eu faço essa mesma coisa, então... Não mas ele ia completar a frase do mesmo jeito. Ele ia falar assim, ó, não é a vida muito mais do que ITA, do que o futuro da família, do que proteção, do que meta, do que... Ele ia falar tudo isso, a vida é muito mais do que isso. Mas a vida é o que, então? Ele é mais, mas como assim muito mais? É mais meta? É mais proteção? É mais comida para o meu filho? O que é mais do que isso? Aí a gente vai para Mateus 6:33. Mateus 6:33. 33. Eu estou chegando na solução da ansiedade. Esse verso todo mundo conhece, mas vamos deixar onde ele se encaixa na nossa ansiedade, tá? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu te falar uma coisa. Por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque eu, nos últimos meses, tenho andado muito ansioso por um determinado motivo. Muito ansioso e orei, e já, nossa, enfim, uma coisa que estava me tirando. E aí, eu cheguei e falei, eu fiquei tão cansado de ficar ansioso por isso, que eu falei assim, Senhor, juro para vocês que a frase foi essa, me liberta disso. Porque eu percebi que aquilo estava uma coisa que estava me sufocando, sabe? Aquilo não era legal, aquilo não era bom, não me fazia bem. A coisa em si, o motivo em si, não é que era uma coisa ruim, mas a ansiedade, aquela minha relação com aquela coisa, é que não estava me fazendo bem. Eu falo, Senhor, me liberta disso. E aí eu vou para a Bíblia e fala que se o Filho libertar, você o quê? Verdadeiramente livre. Eu falei assim, então Senhor, me liberta. E eu peço para Ele e eu fico angustiado porque eu não me sinto totalmente livre. Aí eu venho aqui e o hino fala que Deus, que Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. E Ele é poderoso para tudo, inclusive para me libertar disso. Para te libertar das ansiedades. E o segredo está nisso daqui. O segredo é que é nesse verso, vamos deixar um pouquinho mais, ele fala assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino. O reino. Então, quando eu me confrontar com as coisas que me desafiam e que me deixam ansiosos, eu tenho que desfocar delas. E eu tenho que começar a fazer o quê? Buscar o reino. Você tem que estar falando o quê, Cristian? Que eu tenho que largar o meu trabalho e virar, sei lá, um missionário na África? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode até ser. Não sei o que Deus está pedindo de você, mas eu vou te dizer o seguinte. Quando você sai de casa para trabalhar, você vai para o seu trabalho para fazer o quê?
Eu vou fazer de novo a pergunta, presta bastante atenção no que eu estou falando. Quando você sai de casa para trabalhar, você sai de casa para quê? Com o que na mente? Para quê? Fazer o melhor. Por exemplo, a Luma, ela vai para a escola para quê? Ela vai fazer o melhor dela para quê? Para passar no ITA e esse é o problema. Ah não, eu vou fazer tal coisa, eu vou lá pro fórum, eu vou lá visitar o cliente eu vou honrar a Deus e vou lá porque eu tenho que sustentar minha família. Sinto muito, gente, não é assim que fala aqui. Ele fala aqui que a gente tem que, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. E eu vou mostrar para vocês por que não é e. Porque olha, se eu estou buscando o reino de Deus, o reino é de quem? De Deus. Eu estou cumprindo a missão de quem? Deus. De Deus, o trabalho é de Deus. Jesus pegou e falou assim, olha Christian, você vai lá e vai fazer tal coisa, você vai lá no fórum de novo, aqui que não está advogado, virei para cá, bato no outro advogado, vai lá e sei lá onde você vai, no meu caso hospital, pronto, ali tem médico, vai lá para o hospital, vai lá no seu e vai. Você vai lá, você não vai para conseguir o sustento da tua família, você não vai lá para alcançar o sucesso, você não vai lá para estudar, para passar no ITA, você não vai lá para fazer isso, você vai lá para me levar, você vai lá para me representar, você vai lá carregando o reino de Deus com você. E se, prestem bastante atenção, o que eu vou falar aqui, eu estou falando com convicção, mas não significa que eu faço isso toda hora não, mas foi o que eu percebi que ele me ensinou, e eu estou lutando para botar isso na minha prática. Mas presta bastante atenção. Se a obra é dele, o reino é dele, quem é que pode fazer o melhor acontecer? É você ou é ele? Deus. Quem é então que tem que se preocupar? É Deus. Será? Mas é tão difícil. A gente faz. Sabe por que eu não posso me preocupar? Porque é antiprodutivo. Eu assisti um filme, chama A Ponte, não sei das quantas, não, aquele que é um espião e o cara, o Tom Hanks vai resgatar o cara. Ponte de espiões, alguma coisa assim. Tem um espião lá que é um cara, é o mais tranquilo do universo, tipo. Tudo acontecendo e ele está lá sentado. Aí eles perguntam, mas você não vai ficar nem preocupado? Ele vira assim para assim, vai adiantar alguma coisa? Eu vou te perguntar uma coisa, você vai fazer um trabalho para Deus. E tem um cara que é só a pessoa mais poderosa do universo inteiro. E você está fazendo uma coisa para ele. Vai adiantar alguma coisa, você fica ansioso para aquilo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Vai adiantar alguma coisa? Sabe por que a gente fica preocupado? Porque a gente não vai, quando a gente não vai com o espírito de fazer aquilo para Deus, a gente vai fazer aquilo com o espírito de sustentar nossa família, de conseguir o sucesso profissional, de alcançar uma meta que a gente colocou. Eu não estou falando que essas coisas não existem, estou falando o que tem que estar na nossa mente. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Só que eu vou dar os piores exemplos a princípio e vocês vão entender. Gênesis 45, verso 5, eu vou correr que a gente já está no limite. Gênesis 45, verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus.
que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Quem falou isso aqui foi José. José foi vendido pelos irmãos, estava lá escravo, e ele, quando ele saiu, a princípio ele deve ter tido uma baita de uma crise existencial e religiosa, mas chegou um momento que ele falou, quer saber? Eu vou honrar a Deus, acabou, eu só vou fazer isso agora. O meu objetivo, honrar a Deus, ponto final. Chegou na casa de Potifar, honrou a Deus, honrou a Deus, honrou a Deus. O objetivo dele era aquele lá, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que aconteceu como resultado? Foi preso, acusado injustamente. O que ele fez? Honrou a Deus. Por quê? Porque ele não estava focado em conseguir a liberdade quando fizesse o melhor dele na casa de Potifar. Não era ter sucesso profissional. Ele não focou nisso, que é o que a maioria de nós faríamos no lugar dele. Eu vou fazer tudo certinho. Aí ele começa a fazer tudo certinho, vai crescendo na casa de Potifar. Daqui a pouco ele vai virar um administrador. Vai que o Potifar me liberta. E na hora que acontecesse o que aconteceu com ele, ele ia entrar num estresse tremendo, uma ansiedade tremenda. Como é que faz? Eu faço tudo certo e acontece tudo errado. Aí ele chega na prisão. O que é que ele faz na prisão? Honra a Deus. De novo, ele busca o reino de Deus. De novo, vai lá, os dois, o copeiro e o padeiro, tem um sonho, ele interpreta o sonho, um morre, o outro é liberto, ele interpretou direitinho. O que é que acontece? Nada, continua preso. Aí ele tinha motivo para ficar ansioso, estressado? Tinha motivo para ficar irado até. Mas o que era o papel dele? Era um só. Ele só buscava uma coisa. Ele não buscava a liberdade dele, assim como ele não buscou a liberdade dele na casa de Potifar. Ele buscou o quê? Honrar Deus. Até que uma hora, Deus pega e falou assim, pronto, agora chegou a hora de eu cumprir o meu propósito. Sai daqui e põe lá como governador. Ele chama aqui, fala que ele ficou como pai do faraó. Tipo assim, ele dava conselho para o faraó obedecia. Está ficando claro? Quer outro? 2 Crônicas 20, 21. 2 Crônicas 20, 21. Josafá estava lá. Vinha um exército enorme em direção a Israel. Um exército gigante. Ele chamou todo o povo para congregar um grande exército. Foi isso que ele fez? Não. Ele chamou todo o povo para quê? Para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ele chamou todo o povo, fizeram jejum e oraram. Sabe o que Deus fez? Falou, vocês não vão nem lutar. Sabe o que ele fez? Vamos lá. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo, rendei graças ao Senhor porque a sua misericórdia dura para sempre. Aliás, é o verso que eu estava, é o meu último slide do meu doutorado, esse verso. Rendei graças ao Senhor porque a sua bondade ou o seu amor dura para sempre. E pronto, ele foi para a batalha e a infantaria dele era o coral. Infantaria, vamos ver, hein? A infantaria dele era o coral. Por quê? Porque ele buscava o quê? O bem de Deus. Colossenses 3, 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. Recebereis de quem? De quem? De Deus. Mais uma vez, de quem? De Deus. Do teu chefe? Não. De um juiz? Não. De um cliente? Quem que vai dar a recompensa? Deus. Qual é o teu papel? Honrar a Deus.
você tem que honrar o nome de Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, honrar o que você fizer. O resultado não é da sua conta. O resultado pode ser o pior, aparentemente possível, como foi para José. O resultado pode ser uma prisão, pode ser uma falência. Mas por que eu vou me preocupar com isso? Se a minha atitude foi a correta, isto é, eu busquei o reino de Deus. Cientes que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. A gente canta aqui, Teu é o reino, né? Não sei se pela minha entonação, pelo meu super afim, não dá para descobrir que música é, mas enfim. Mas o fato é que o reino é de Deus. E a gente tem que buscar o reino que é dele. E ele vai cuidar de nós. Amém. E Deus é poderoso. É difícil o que eu falei para fazer aqui? Muito. Mas um verso que eu quase nunca cito, Paulo fala que a gente precisa ter uma renovação da nossa mente. A nossa mente não é para funcionar como a mente do mundo, é para funcionar de um jeito diferente. Por isso que Paulo, Pedro, ficavam presos, o que eles faziam na prisão? Cantavam. O pessoal na época da perseguição, eles iam para a fogueira, o que eles faziam na fogueira? Cantavam. Porque eles buscavam o quê? Eu não sei se vocês têm a mesma necessidade que eu, mas eu tenho uma necessidade muito grande de me libertar. Especificamente, entre outras coisas, da ansiedade. Mas eu tenho também uma necessidade de me libertar de outras coisas que me aprisionam. Por exemplo, um estilo de vida que às vezes não faz bem para mim, mas que é uma prisão. Às vezes, na minha mente, eu tenho uma sensação de que eu só vou me sentir bem se eu fizer certas coisas, se eu... enfim, mesmo sabendo que aquilo não faz bem para mim. Eu preciso me libertar disso. Olha que ótimo. Mas Deus pode me libertar, eu não posso, mas Deus pode. Se você tem essa necessidade, eu te convido a ficar em pé e a gente orar junto por essa liberdade, por essa libertação. Olha bem isso. Pai querido, nosso tão amado Senhor, o Senhor do alto do teu trono, Senhor, nosso amado Salvador Jesus Cristo, teu Filho, esteve aqui e nos garantiu que o Senhor nos ouve. E ainda bem que o Senhor nos ouve, Senhor, porque nós precisamos de Ti. O Senhor do alto do seu trono e a gente nessa posição de tão incapazes de fazer cumprir em nós, na nossa mente, na nossa personalidade, a Tua vontade. Mas nós, o quanto nós somos incapazes, Tu és poderoso. O Teu Santo Espírito tem o poder de nos transformar e libertar. Então, Senhor, mais do que qualquer prisão física, presídio, penitenciária, nós Te suplicamos a liberdade de nós mesmos. A liberdade desses sentimentos que nos prejudicam, que nos ferem, nos machucam, nos arrastam para baixo. Muitas vezes servem de lastro que não nos deixam avançar com uma Canaã celestial. Cuida desse teu povo, Senhor. Cuida das famílias aqui.
presentes ou representadas. Cuida dos nossos pequeninos. Alguns não tão pequeninos assim, mas cuida deles, Senhor. Alguns estão aqui, outros estão mais distantes. Nós precisamos, Senhor, da paz que vem de Ti ao saber que o Senhor cuida deles. Fortalece o nosso desejo de estar cada vez mais perto de Ti, para um dia essa proximidade ser também física, ao nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Perdoa as nossas falhas, Pai. Esteja conosco no próximo momento onde vamos estudar a Tua Palavra em grupos menores. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.